Mais uma segunda-feira respondendo perguntas dos inscritos. Hoje um vídeo um pouco diferente, em ambiente externo. Espero que as condições de iluminação e áudio estejam satisfatórias. Não deixa de ser um teste esse vídeo, mas acredito que vai dar para fazer. E eu vou começar com uma pergunta da Gabriele Pereira Ferreira sobre planejamento reencarnatório. Gabriele que está sempre por aqui nos ajudando. E eu não poderia também deixar de gravar este vídeo diante dos acontecimentos que ocorreram recentemente, envolvendo a Rainha Elizabeth II. Chegaram muitas perguntas. Então, teremos uma pergunta aqui específica sobre isso. Mas iniciando com a pergunta da Gabriele sobre planejamento reencarnatório, ela pergunta se seria mesmo para poucos, e se a maioria de nós reencarna em determinada família apenas por compatibilidade vibracional. Para quem se interessa por planejamento reencarnatório, por esse tema, o livro Missionários da Luz é excelente, porque André Luiz visita o departamento de reencarnações da colônia Nosso Lar, tira várias dúvidas. Então, quais poderemos ressaltar aqui para responder a Gabriele? O instrutor Manassés, conversando com André Luiz, ele deixa claro, por exemplo, que a maioria de nós, espíritos em evolução na Terra, somos espíritos de uma faixa evolutiva semelhante. É claro, temos aí seres que saem muito da média, outros nem a alcançam, mas temos assim uma média, temos provas, expiações relativamente comuns. Então Manassés explica que há muitos planejamentos, muitas reencarnações, elas já seguem moldes pré-estabelecidos. A maioria de nós tem questões internas importantes, provas que precisa passar, relacionamentos com pessoas com as quais precisamos reconstruir laços. Mas Manassés explica que quanto mais esclarecido é o ser, ele conquista a prerrogativa de poder influir em seu planejamento, fazer escolhas. Isso requer, claro, muita maturidade, e nem sempre nós temos. Muitos de nós, assim, ainda somos tão ligados à matéria física, que no mundo espiritual ficamos num estado um pouco insatisfeitos, letárgicos, sentindo que falta alguma coisa, não conseguimos nos desapegar tão facilmente dos hábitos terrenos, acabamos sendo encaminhados para a reencarnação mais rapidamente por causa disso, do que espíritos que já conseguem uma maior desenvoltura no plano espiritual. Espíritos justamente que já angariam condições de ter uma maior influência em seu planejamento reencarnatório. Há também casos de espíritos que vão exercer tarefas que eles vão impactar a vida de muita gente. Não por evolução pessoal, mas pela posição social, pelo cargo que irão exercer, por questões às vezes expiatórias, provações difíceis. Veja, por exemplo, o caso da Rainha Elizabeth II. Ela nem estava na linha de sucessão do trono. E muitas coisas aconteceram que ela se viu diante desta tarefa que com certeza já estava prevista em seu caminho. Então, espíritos que vão passar por essa situação têm um planejamento reencarnatório mais complexo, porque as variáveis envolvidas são muito grandes. Então, esses planejamentos ficam a cargo de seres extremamente sábios, gênios da psicologia humana. Mas isso não quer dizer que ao chegar aqui o ser não pode fazer as suas próprias escolhas, sair do planejamento, fazer tudo diferente. Mas determinadas coisas realmente virão de alguma forma. Mas o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Outra coisa importante é que precisamos partir da premissa que não existem privilégios no universo. As leis divinas são de uma justiça perfeita, e se nós estamos enxergando privilégios, é porque não estamos vendo a situação em todas as variáveis que ela comporta. Então, com certeza, o planejamento reencarnatório não seria diferente e é oferecido apenas para alguns. E geralmente, como a Gabriele citou, nós acabamos reencarnando em famílias com as quais já temos compatibilidade, mas não é uma regra. Podemos encarnar em grupos totalmente novos para desenvolver outras tarefas, mas nós temos uma família espiritual que nos acompanha,
ao longo dessa trajetória multimilenar. Uma outra pergunta que chegou, da Kátia Bernardes, que também está sempre aqui, nos dando força, incentivando. Muito obrigado, Kátia. E ela pergunta sobre almas gêmeas, se existem almas gêmeas ou se somos mônadas separadas que se perderam. Olha, vocês já devem ter visto muito material aqui na internet, já devem ter percebido que não existe consenso sobre esse tema, o que não há problema algum. Podemos, por que não, discordar em alguns pontos, permanecermos amigos, nos respeitando. Temos que fazer esse exercício. Isso está no planejamento reencarnatório de todos. Aprender a lidar com as opiniões diferentes, sem gostarmos menos da pessoa. É difícil às vezes, né? Ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Eu não posso estar errado, né? Não podemos também nos apegar demais às nossas certezas. Estarmos sempre abertos a mudar. Quem somos nós para sabermos todos os mistérios do universo? Mas se nós pegarmos ali a referência do Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa bem claro que a individualidade jamais se perde. De uma vez ela constituída, isso ocorre na passagem do princípio inteligente pelo reino animal, em algum momento a individualidade se depreende daquela massa do psiquismo coletivo, forma um corpo astral, um espírito individualizado surge. Isso jamais se perderá ao longo da trajetória. Perder a individualidade seria uma espécie de morte. O Guru Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, também tem a mesma opinião, que a individualidade se mantém sempre. E as almas gêmeas, não creio que ocorre da forma como essa teoria é mais difundida, de seres que foram criados juntos e que caminharão ao longo da eternidade sempre juntos. Eu acho que esses laços foram construídos paulatinamente. E que, claro, existem seres que jamais irão se perder, mas porque aquele amor foi construído, aquele laço foi criado por experiências, por desafios, não por algo que foi dado desde o início dos tempos. Então eu gosto de pensar que nós já somos seres inteiros, completos, que ao longo do nosso caminho estamos cada vez mais angariando patrimônios intelectuais, morais, construindo a nossa individualidade, aprimorando-a. Nós somos seres ainda em construção e seremos para sempre. A evolução não tem fim. Mas essa ideia não tira a beleza e o encanto daquela ideia de alma gêmea, porque existem sim seres dos quais jamais nos perderemos, seres que estarão sempre conosco, havendo ali períodos em que eles parecem estar longe, mas os reencontros sempre acontecem. E um dia todos nos reuniremos em condições de felicidade que não conseguimos sequer imaginar. Bom, então agora vamos para a terceira pergunta, que já entra no assunto que repercutiu muito essa semana sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Um inscrito ou inscrita que se identifica como I am many pergunta como desencarna alguém em uma posição tão importante. Já que ela nasceu para ser rainha, com certeza, alguém como ela não fica no umbral e terá mais assistência do que qualquer mortal, sim? Na verdade, como eu disse no início, não existem privilégios no universo. Não é porque ela foi rainha que ela terá um tratamento especial. É claro que quando uma pessoa muito conhecida desencarna, dependendo do merecimento que ela tem, por exemplo, vamos pegar, lembra da desencarne do nosso querido Ayrton Senna? Quantas pessoas chorando por ele? Foi uma comoção gigantesca. Imagine a carga energética que aquilo gerou. Imagina se todo aquele volume colossal de energia, de tristeza, fossem direcionados ao espírito. Então, muitas vezes uma proteção maior pode ser providenciada, não por uma questão pessoal, mas pela repercussão do acontecimento. Mas nenhuma glória terrestre, nenhum título terrestre nos garante qualquer coisa no mundo espiritual. Após passar dessa comoção inicial, que provavelmente deve haver algum trabalho da espiritualidade nesse sentido, por misericórdia divina, todos nós que estivéssemos passando por uma situação semelhante, teríamos esse suporte. Passado esse período,
todos nós temos que colher, estar em contato com as questões interiores. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma comunicação belíssima de um espírito que foi rainha. Ela se identifica como rainha de França. Uma comunicação de 1863. E esse espírito que se identifica como rainha, ela fala como ela se desiludiu achando que iria encontrar um tratamento especial ao chegar ao mundo espiritual. Como são vãs as glórias terrestres. E que ela encontrou no mundo espiritual muitas pessoas que aqui eram serviçais, e ela julgava estarem muito abaixo dela. No mundo espiritual ela viu esses seres muito acima, com muito mais luz. Então foi um impacto muito grande para esse espírito, que soube aceitar, porque muitos não aceitam, se revoltam, e aí acabam sintonizando com faixas umbralinas, e acabam caindo às vezes em situações tristes de querer manter aquela posição, agir com uma atitude de realeza, em faixas densas onde isso não faz mais nenhum sentido. Viram às vezes até motivo de chacota para espíritos daquela localidade, mas esse espírito ele aceitou e acabou conseguindo assim uma situação muito mais favorável no mundo espiritual. É muito difícil saber como a Rainha Elizabeth II está agora, ninguém sabe o que vai no coração dos outros, né? Mas ela entrou para a história, deixa um legado importantíssimo, participou de muitos acontecimentos históricos, teve, claro, situações que poderia ter feito diferente, todos nós temos, quem somos nós para julgar? O que será que nós faríamos se estivéssemos numa posição tão iminente? É difícil saber, né? Mas, quanto à pergunta, se ela com certeza não vai para o umbral, não há garantias. Se após esse período inicial, que provavelmente ela está tendo uma assistência realmente um pouco mais incisiva, ela se sintonizar com essas faixas, nada irá deter. Títulos, glórias terrestres não são absolutamente nada. No mundo espiritual, quando chegamos lá, não nos perguntam o nosso currículo, nosso saldo bancário. O que importa é o bem que nós fazemos para os outros, é o que construímos em nós mesmos, as reflexões que fizemos. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala que, a ex-rainha, né, que o que realmente importa é a abnegação, benevolência, perdão. Uma resposta bem parecida comparada com a que os espíritos deram quando responderam a Kardec o que seria caridade segundo a visão de Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. Gente, muito obrigado. Desculpem se o vídeo não ficou ideal em condições externas. Vou pesquisar equipamentos que me ajudem nisso. Mas não queria deixar de estar aqui com vocês nessa segunda. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.